E se a ferida que você carregou por tanto tempo não fosse apenas dor, mas preparo? E se as experiências mais dolorosas da sua vida fossem exatamente o que te qualifica para alcançar quem está passando pelo mesmo? Não porque você superou tudo ou porque está completamente curado, mas porque você conhece o caminho de dentro. Você sabe o que é estar naquele lugar. E essa familiaridade com a dor, colocada nas mãos de Deus, vira a ferramenta mais poderosa de cura que existe. Hoje é o último dia e hoje a ferida vira propósito. Bom dia, você está no Conexão da Manhã, eu sou o Carlos Eduardo. Hoje é domingo, 2 de agosto, sétimo e último dia da série O Homem Curado. 7 dias em que nomeamos as feridas internas e o padrão geracional que muitas vezes se origina. A ferida do pai, a rejeição, as raízes de amargura, o processo de cura e o perdão que liberta. Hoje, chegamos ao destino de tudo isso. Bem-vindo ao episódio 7, O Homem Curado que Cura Outros. E eu começo com a verdade que pode transformar a sua relação com o próprio sofrimento. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada ferida que você processou honestamente, cada raiz de amargura que você começou a arrancar, cada ato de perdão que você fez sem sentir, tudo isso se tornando vocabulário de compaixão que você vai usar para transformar e alcançar outras pessoas. A dor que foi curada não vira cicatriz inerte, vira autoridade de quem já foi lá e voltou. Antes de seguir para o ensino de hoje, eu preciso parar um instante e falar com você de um jeito diferente. Eu já fui traído, já fui magoado de um jeito que demorou anos para eu conseguir nomear direito. Já fui rejeitado, daquele jeito que faz a gente questionar o próprio valor, não só a situação. E eu não vou te contar os detalhes porque essa história não é só minha para contar por completo, mas eu preciso que você saiba que ela existe, que ela é real, que eu não estou te ensinando de um lugar de quem nunca sangrou. E teve um momento, ou mais de um momento, na verdade, em que eu precisei escolher entre carregar aquilo para sempre, deixar que aquilo definisse quem eu sou, ou entregar e caminhar para a liberdade que só vem quando a gente processa de verdade. Não quando finge que está tudo bem. Ninguém me libertou por mim. Eu tive que decidir ser livre, com a ajuda de Deus, com o tempo, com o processo, mas a decisão era minha para tomar. E por isso que eu posso te dizer com toda honestidade que tenho. O que a gente ensinou nesses 7 dias não é teoria distante. É caminho que eu também percorri e que ainda percorro. Porque a cura não é destino, é processo contínuo. Se eu, que estou aqui, te ensinando, já precisei escolher a liberdade em vez de mágoa, você também pode. E se eu conseguir, com todas as minhas falhas e limitações, começar a usar a minha dor para ajudar outros homens, a sua dor também tem esse propósito esperando por ela. A fundamentação de hoje está em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Bendito seja
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Repara, na cadeia, Deus consola Paulo para que Paulo possa consolar outros. A consolação não é terminal, é transitiva. Ela passa de Deus para Paulo e de Paulo para os outros. E a palavra consolar em grego é parakeleio, chamar para o lado, vir ao lado de, estar junto. É a raiz de Paracleto, o Espírito Santo. O homem que foi consolado na ferida torna-se parakeleio, para os outros. Uma presença que vem ao lado de quem está na dor. E o exemplo mais poderoso da Escritura de dor transformada em propósito é José, vendido pelos irmãos, escravo, preso injustamente, e ao revelar-se aos irmãos no fim, diz: não fostes vós que me vendestes para aqui, mas foi Deus. Gênesis 45, 8. Não minimiza a dor, ressignifica. A traição dos irmãos foi real, a dor foi real, e foi usada por Deus para salvar uma nação. A ferida de José foi o caminho para o propósito de José. O homem em processo de cura não é perfeitamente curado. O que está no caminho tem 3 modos específicos de curar os outros. O primeiro modo, a presença que compreende. O maior presente que o homem curado pode dar a quem está ferido é a presença sem pressa e sem conselho prematuro. Não. Eu sei como você se sente, mas eu estive num lugar parecido e vim ficar ao seu lado. O homem que passou pela ferida do pai ausente pode sentar ao lado de outro que está nessa dor. A familiaridade cria uma ponte que nenhum treinamento técnico cria. Presença de quem está ao lado é o primeiro modo. O segundo modo, o testemunho que ilumina o caminho. Não é um testemunho de cura completa e perfeita, um testemunho honesto de processo. Eu também fui rejeitado. Eu também carreguei amarguras. Eu também não queria perdoar. E hoje eu posso te dizer o que aprendi no caminho. Esse testemunho é mais poderoso do que quem nunca sofreu, porque tem credibilidade de experiência. O testemunho que você mais pode alcançar é aquele que tem cicatriz, não o que tem apenas teoria. Terceiro, o intercedente específico. O homem que passou pela ferida do pai ausente ora de um lugar específico pela geração de filhos sem pai. O homem que foi curado de amargura contra o pai intercede pela reconciliação de outras famílias. O homem libertado da rejeição ora por outros que estão presos nos mesmos padrões. A ferida curada se torna o endereço específico da intercessão, porque você sabe exatamente como orar, porque sabe exatamente o que é estar lá. Guerreiro, chegamos ao fim da série mais pessoal do Conexão Amanhã. E o movimento final não é sobre o que você recebeu, é sobre o que você vai fazer com o que recebeu. A ferida que você nomeou essa semana, a ferida do pai que você reconheceu,
a rejeição cujos padrões você mapeou, a amargura que você parou de regar, o processo que você abraçou, o perdão que você declarou, tudo isso não é apenas para a sua cura, é a preparação para o serviço. E há algo mais, algo que fecha o que abrimos no primeiro dia dessa série. Lembra quando falamos que as feridas podem atravessar gerações? Que o pai ferido tende a ferir filhos e não é maldição, mas padrão que pode ser interrompido? Hoje, se você percorreu esses 7 dias com honestidade, você não é apenas o homem que recebeu uma ferida geracional. Você é o homem em quem o ciclo parou. E isso não é conquista pequena, é o tipo de legado que vai além da sua própria vida. Os filhos que você tem, ou que ainda vai ter, os irmãos que você aconselha, os homens que você vai alcançar, todos vão receber de você o que você decidiu não repassar adiante. Hoje, escreve a ferida que Deus está usando para me preparar e o homem que eu posso alcançar com a experiência é. 2 passos, 2 nomes, a ferida com endereço, o homem com nome. Porque o propósito da cura não termina em você, passa por você. O homem curado, que cura outros, é o legado mais belo que a dor pode deixar. Fecha os olhos. Pensa na ferida que foi trabalhada nessa semana e pensa no homem que você vai poder alcançar com ela. Pai eterno, ó Deus de toda consolação, que consola para que possamos consolar, eu venho diante de Ti no último dia desta série, em nome desse homem que teve coragem de percorrer 7 dias de cura honesta, que nomeou as feridas, a sua, e que tem atravessado gerações até chegar nele, que reconheceu a dor do pai, que mapeou os padrões de rejeição, que parou de regar a amargura, que abraçou o processo, que fez a declaração de perdão. Senhor, sela a cura que começou nessa semana, não porque está completa, mas porque está em andamento. E Senhor, eu te peço especificamente por aquilo que só Tu podes fazer. Que esse homem seja o elo que interrompe o que vinha de trás. Que a ferida que ele recorreu, que ele recebeu de uma geração ferida, termine nele. E que a bênção, a presença, o afeto, que talvez ele nunca tenha recebido, comecem a partir dele. Que os filhos dele, os netos dele, que ainda virão, e cada homem que ele alcançar, colham o fruto de um ciclo que ele teve coragem de quebrar diante de Ti. Que onde ele for, a família com o pai ausente, o homem preso na rejeição, o irmão com amargura de anos, que ele seja Parakeleo, presença que vem ao lado, que conhece o caminho de dentro, que carrega a consolação que ele próprio recebeu, e que ao fim de tudo, quando a história da sua vida for contada, se possa dizer: ele foi ferido, ele usou a ferida para curar, e o ciclo nele parou. Em nome do Senhor Jesus, que foi ferido por nossas transgressões e por cujas pisaduras fomos sarados. Eu selo essa série. Vai, homem curado. O mundo precisa do que você aprendeu a carregar. Amém. Amém. Chegamos ao fim da série O Homem Curado.
7 dias, 7 feridas trabalhadas. Um homem em processo de cura que avalia com 5 estrelas. Escreve nos comentários o episódio que mais chegou onde precisava chegar e compartilhe a série inteira com aquele homem que você sabe que sangra por dentro, porque ele precisa saber que tem cura. Siga firme, usa a ferida para curar. Domine o seu território. Deus te abençoe. Conexão da Manhã, um momento seu com Deus.